Bom, caros amigos do arquivo, estamos aqui já em maio, dia 20 de maio, comemoramos 5 anos desse canal. Chegamos um pouco longe, né? Já com mais um painel abrindo esse mês aqui de aniversário deste canal que é o Arquivo, né? E hoje a gente tem aqui a presença do Evandro Veras, professor, consultor, acima de tudo, um profissional da televisão que tem muita história para contar. E a gente vai focar no assunto de um vídeo que eu postei em abril, que é a cobertura do Tancredo Neves, que até o canal Pedro Janov tinha postado, eu resgatei esse vídeo. E o Evandro, além de trabalhar na cobertura, ele foi testemunha ocular de tudo que aconteceu naqueles dias da despedida do Tancredo Neves em abril de 85. E claro, para falar sobre isso, eu tenho aqui os meus amigos Reinaldo Maximiano e José Vitor Hack, que como sempre estão aqui e vão também comemorar comigo 5 anos. A gente vai fazer uma live aqui para comemorar, né? Tem que comemorar alguma coisa, né? Esses 5 anos aqui. E eu aproveito antes de começar a live, como sempre, né? O Hack tá pagando bem a gente aqui, para fazer a propaganda do podcast do Texto Brasileiro. Agora é o seguinte: toda segunda-feira tem os 3 maníacos lá falando, né? O Reinaldo, Hack e o Fábio. Ele inventou de botar a gente, se deu mal. Aí o que o Hack fez agora? De terça a sexta tem o Texto Brasileiro Drops. São áudios mais curtos, né? A gente geralmente faz em 1h30, e são áudios mais curtos, mais ou menos, né, Reinaldo? Então, quando o Reinaldo está, passa de 2 horas. Inspirado, né? Quando o Reinaldo está, é 3 horas, né? O Drops do Ronaldo do Reinaldo é 3 horas. É um Drops desse tamanho. Assim. Mas olha, vale a pena porque agora, de segunda a sexta-feira, tá aqui YouTube, Facebook, Spotify, Deezer, enfim, todos os agregadores. Tá lá o podcast do Texto Brasileiro, toda segunda-feira com os 3. E de terça a sexta o Hack traz alguns convidados, ele também faz sozinho. E vale a pena vocês ouvir, tá aqui o merchan do Texto Brasileiro. Bom, Evandro... Depois eu te faço um pix. Ah, por favor. Aí depois faz o jabá no seu podcast do canal, né? Porque quando a gente for gravar, a gente faz a publicidade aqui do Evandro, né? Evandro, eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite, por você estar aqui com a gente, participando aqui de mais um painel. E eu queria falar mesmo que eu estou muito feliz de ter postado um material no YouTube, de que você estava lá e a gente está trazendo essa testemunha, a pessoa que ajudou a transmitir um momento assim tão importante da história política, né, da Nova República, que foi a morte do Tancredo Neves. Antes da gente entrar na questão da cobertura, né, das curiosidades, de como foi aquele pool da Manchete, SBT, Globo, enfim, eu queria que você contasse um pouco, tem muita gente jovem que assiste o arquivo aqui, o canal. O que a gente está fazendo aqui é muito simples, né, Evandro? É mamão com açúcar essa live aqui, né? Cada um na tua casa, tudo muito bonito. Em 85 não era tão fácil assim, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que era um link ao vivo. Por exemplo, o cara no telejornal ali chama um fulano na avenida tal para reportar um acidente. Como é que era feito esse link? E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. O Fábio, eu que agradeço a você, né, ao Fábio, ao Zé, né, que é o sobrenome dele aí, que todos vocês estão acostumados a chamar ele pelo sobrenome, mas obrigado aí pelo convite, viu? Eu falo muito também, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu vivi, né, na década de 70, na década de 80, televisão, então já tem muitos anos de televisão, então já conheço muito essa parte, principalmente de transmissão, que era a minha área, né? Mas um jornal ao vivo, né, uma matéria ao vivo, era complicado porque os equipamentos eram muito grandes, né, na época, né, você não tinha o portátil, muito portátil igual hoje. Tanto é que o operador de câmera era operador de câmera e tinha o auxiliar que carregava o VT com ele, né, então era gravado no videotape, né, era gravado, eram dois operadores, né, hoje a câmera já faz tudo sozinho, de repente a câmera até trabalha sozinha, não precisa nem do operador. Mas uma transmissão ao vivo, você levava uma antena parabólica grande, né, geralmente era muito grande, depois, no final da década de 70, começou a diminuir, aí tinha as pequenininhas, mas ela precisava de um visual. O que é o visual?
eu precisava enxergar uma antena, enxergar outra. Então, uma antena era transmissora, onde eu colocava minha câmera e meu microfone, ou a parte de áudio, né? Eu jogava para esse transmissor, que era o micro-ondas, o TX, né, que a gente chamava. E na outra ponta, aí depende do lugar, né? Belo Horizonte, por exemplo, é uma região muito montanhosa, né? São Paulo tem muito prédio, então é muito complicado, né? No Rio, era um pouco até mais fácil no Rio. Mas em Belo Horizonte, a gente tinha que fazer links com a Serra do Curral, que margeia a cidade, né? Então eu tinha que jogar o meu sinal para a Serra do Curral, eu recebia esse sinal na Serra do Curral e muitas vezes voltava esse sinal para a emissora que ficava no centro da cidade. Então eu tinha 2 links, um subindo e um descendo. E aí ele entrava no telejornal ao vivo, o âncora chamava e depois ele retornava aquele sinal inteiro para a Serra, né? Porque aí é onde eram os transmissores para entregar para a população. No caso, por exemplo, São Paulo, né? A gente tinha algumas dificuldades, eu fiz alguns trabalhos em São Paulo também, porque a quantidade de prédios é muito grande, então a gente tinha que fazer um link com um prédio, em cima de um prédio, às vezes de um prédio para o outro, às vezes fazer 2 ou 3 links em São Paulo, para chegar na emissora, chegar no Sumaré, né? São Paulo no Rio também é Sumaré que chama, né? No Rio, acho que é. Então, no Rio, não, alguns pontos do Rio de Janeiro você conseguia avistar. Belo Horizonte é mais fácil, porque quase todos os lugares, quase os pontos principais, você consegue avistar a Serra do Curral. Hoje não, porque já construíram prédios ali na frente, então hoje já está com dificuldade, né? Mas naquela época, na década de 70 e início da 80, você já tinha essa dificuldade. Então, nem todas as emissoras tinham essa quantidade de pares de micro-ondas, né? Eu estava na Globo, a Globo tinha 3 ou 4 pares de micro-ondas. Depois eu fui para a Manchete em Belo Horizonte tinha 1 par de micro-ondas, que era para o jornalismo. Então eu tinha que me virar de um lugar que tinha visual para a Serra do Curral. Então eu tinha que subir num prédio, puxar cabo até a câmera, se for um prédio muito alto, né, um prédio de 20 andares, eu tinha que puxar 60 metros de cabos, né? Vamos colocar 3 metros aí. Então era muito complicado, porque eu tinha que chegar o meu cabo, meu sinal de áudio e vídeo até o transmissor, para poder achar a posição ali certa. E não é a realidade hoje. Hoje é muito diferente. Hoje a gente tem o uplink, subiu para o satélite já desce para a emissora e acabou, né? Muito mais fácil. Tem a internet, o pessoal está usando demais agora, né? A internet aí, o pessoal já trabalha aí, agora vem o 5G. Então, essa facilidade de hoje, o repórter ligou a câmera aqui na mão e já transmite, né? Não tem mais nenhum aparato para ele, precisava só de ter a conexão. Naquela época era muito complicado. Então, as emissoras passavam muito aperto. Você transmitia um futebol, por exemplo, era às vezes 2 links, né? Apesar que aqui do Mineirão a gente tinha um visual direto para a Serra do Curral. O Maracanã também tem, né? O Maracanã você subia mais um pouquinho, você avistava ali Então, essas dificuldades de jornalismo, você fazia na rua, tinha até, né, algumas curiosidades interessantes, tinha coisas interessantes. Você parava na rua, ligava o carro de externa, colocava aquela antena enorme lá dentro, né? E aí a população falava, para onde que vai mandar isso aí? Para onde que está indo, né? E a população ficava admirada, né? Estou jogando o sinal para lá, mas é para lá, para a direção da outra antena, né? Então uma antena tem que avistar a outra. E um fato curioso, né, na TV Globo, que a TV Globo na década de 70, a gente trabalhava tipo um guarda-pó. Né, igual médico, né? Branco com embleminha. Depois eu tenho a foto, posso depois mostrar para vocês a foto, o guarda-pós em branco. E a gente ficava naquele caminhão de externa, que eram as câmeras grandes, tudo grande, né? E às vezes a população entrava e a gente de brincadeira, ficava o diretor de TV ficava lá dentro do caminhão e a população passava e perguntava o que é isso? E a gente brincava, falava assim, não, isso aqui é para tirar radiografia. Se quiser entrar aí, você pode entrar para tirar radiografia. Então, a gente, né, eram as curiosidades, assim, porque o pessoal via aquele aparato todo, aquela antena enorme lá em cima, né, e todo mundo de branco, né, pareciam os médicos, né. Mas essa era aquela dificuldade, tá? O jornalismo tinha essa dificuldade de transmissão, não é, né, porque dependia da micro-ondas. Tá? Então, isso que era... Evandro, e o micro-ondas não é isso que a gente tem em casa, né? Não é esse vermelhinho, né, azulzinho. Para colocar lasanha, né? Não. Professor, coloca aí o Panasonic aí, né,
Micro-ondas, você abre, não, micro-ondas tem antena, tem nona parabólica, tem a cabeça do micro-ondas, que às vezes era grande, depende né, o fabricante da microwave, era gigante. Depois eles foram criando os menores, né? Os menores que a gente começou, quando começou a usar os menores, é que o pessoal fazia transmissão de helicóptero, né? Porque imagina você colocar uma antena parabólica daquele tamanho dentro do helicóptero, né? Então, quando eles fizeram, chamavam as horn, né? As hornzinhas eram menores, e aí o operador ficava em cima do prédio, achando o elevador, né? O helicóptero, né? O helicóptero a pessoa ficava um operador dentro do helicóptero e o operador fora do helicóptero, lá embaixo. Então, o helicóptero tinha. Desculpa, eu peguei uma coisa que você está falando do helicóptero que eu acho. Quem no YouTube é só procurar e tudo mais. Hoje em dia, quem assiste aí MGTV, SPTV, enfim, vê as vistas de helicóptero, já tem uma câmera aclopada, tudo muito bonito. Imagem limpa, sem tremer. Antigamente não, era o cara no helicóptero isso. Com a câmera na mão, né? Com a câmera na mão. Não, e aí do helicóptero ele começava a falar, saía fora, porque se o helicóptero saía um pouquinho do campo de visão do micro-ondas, que era o TX, o RX, e os dois andando assim, né? Se um sair um pouquinho fora, saía o sinal, aí depois voltava. Então era muito complicado. Hoje, né, já tem uma amplitude maior, os próprios helicópteros já são equipados já com o seu transmissor, né? Então você pega de qualquer lugar. Então não tem. E Belo Horizonte é muito fácil, né? A Serra do Curral, ela te dá uma facilidade para isso, porque você consegue colocar uma antena na Serra do Curral, que você consegue pegar Belo Horizonte inteiro. Então é muito mais fácil, né? Mas é assim, era o jornalismo mesmo, às vezes pedia o pessoal da redação, ela tem que entrar ao vivo, tá pegando fogo em tal lugar, tem que entrar ao vivo de lá. Não era assim, 5 minutos você chegava lá e fazia, não, você tinha que demorar pelo menos meia hora, 1 hora, até fechar link, até achar um lugar, né, achar uma posição para micro-ondas, que era mais complicado, posição para puxar o cabo. Então, era muito mais complicado. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Pois é, isso não fazia. Estamos aqui, cada um na tua casa, em pontos diferentes, fazendo uma transmissão ao vivo. Nos anos 80 não era impossível, se tinha, mas era bem mais complicado. Então, para você que vê os vídeos ali, e transmissões, tudo muito bonito, quem botava no ar é o Evandro. Então, agradeçam o Evandro. Se a gente viu tudo isso é porque o cara botou lá no ar, né? Então, quem faz... Como é aquele slogan da Globo, né? As pessoas que você não vê, que faz a TV que você vê, né? Que o Evandro esteve em vários pontos e a gente vai falar, claro, da cobertura da morte do Tancredo, que foi uma cobertura histórica. Acredito que foi a primeira vez que a televisão brasileira fez uma cobertura daquele jeito, daquele tamanho. O funeral do Tancredo passou por São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e São João del Rei. Então, diferentemente do Senna, que só foi tudo em São Paulo, a despedida do Tancredo foi em 4 pontos do país. Então, imagina isso em 1985. Reinaldo, para a gente entrar nesse assunto, nessa questão da cobertura, passo aqui a palavra para você e, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Zé Vitor Hack. Vandro. Vandro é um velho colega nosso já há de tempo. Esse Evandro dando aulas, né, já, né? Mas, Evandro, antes de entrar na questão da cobertura em si, você explicou tecnicamente essa questão que envolve a topografia, o visual, né, em que os sinais precisam se encontrar, tal. Mas, como o Fábio explicou, a cobertura do Tancredo é talvez a mais importante, ok. Mas esses links e essas coberturas ao vivo, elas eram rotineiras, elas eram constantes. Como, por exemplo, Campeonato Mineiro, lá em Belo Horizonte. E isso exigia um contato direto com outros operadores técnicos das outras emissoras, que na época falava as co-irmãs, né? As co-irmãs. O Faustão que falava isso, as co-irmãs, não sei o quê. Enfim, como era esse relacionamento entre os técnicos de TV, esses operadores de televisão, nas diferentes concorrências, né? Globo, Band, SBT, Manchete,
né, o ponto de diálogo que tinha que ter, né, e de negociação entre essas operações técnicas para que se efetivasse, né, uma cobertura, um link. A parte técnica, assim, os operadores, né, nunca, assim, sempre foi bem cordial, porque o que acontece? Muitos trabalhavam em 2 emissoras. Muitos funcionários, naquela época, a carga horária era 6 horas. Então, eu tinha gente que trabalhava na Globo, e na época, vamos colocar, antes de terminar a Itacolomi, né, que depois que veio Manchete, a TV Itacolomi, que era a emissora associadas, né, o relacionamento, todo mundo conhecia todo mundo, era assim, a parceria já era feita, porque muitos trabalhavam, o operador de áudio trabalhava em 2 lugares, o câmera trabalhava em 2 lugares, não tinha esse negócio, não, você não pode trabalhar na outra emissora, né, era aberto, porque se trabalhar só 6 horas, não dá para você, né, apesar que a emissora na época até pagava razoavelmente bem, não é, né, mas você conseguia trabalhar em 2 horários, né, tem gente que trabalhava na rádio, o operador de áudio trabalhava na rádio, eu trabalhava na TV, né, mesmo na TV Globo, os 2 companheiros que a gente tinha lá trabalhavam na rádio e na TV. Então, esse relacionamento, tecnicamente, não tem problema nenhum. Não tinha um de querer, vamos atrapalhar aquele, vou entrar no micro-ondas. E o micro-ondas tem problema de frequência também. Então, cada emissora tem a sua frequência, né? Ela é autorizada por uma frequência. Então, eu não posso interferir na outra, né? Se entra alguém que faça isso, pode mudar até a frequência, aí dá problema. Isso nunca aconteceu, pelo menos que comigo nunca aconteceu isso, não. E esse relacionamento, ele foi levado adiante, principalmente esse Campeonato Mineiro, porque em Minas Gerais tinha jogo em vários lugares. Você tinha no Triângulo Mineiro, você tinha no norte de Minas, você tinha no sul de Minas, você tinha lá em Juiz de Fora, né? E aí o Campeonato Mineiro era muito, muito amplo, assim, de times, né? Hoje você concentra mais numa região. E ninguém conseguia te entregar os gols, né? Os gols, não precisa ser um jogo inteiro, mas os gols para passar, por exemplo, os gols para passar no Fantástico, né? Os gols para passar num jornal, no caso da Itacolomi, na época, ou na Band, né? E como que a gente poderia ter todos os gols que a gente não tinha? Eu não tinha equipe para mandar para todo lugar. Então, foi uma ideia, a gente sentou junto com o coordenador da Globo, junto com o coordenador, na época da Itacolomi, depois veio o pessoal da Alterosa, da Band, né, a Rede Minas ainda não existia, né, e a gente fez esse sentamos, que a gente já era conhecido, todo mundo conhecia, falou, gente, vamos sentar aqui, vamos fazer uma tabela, eu até ajudei a fazer essa tabela, cada mesa era um que fazia, vamos fazer a tabela para onde cada um tem condição de mandar os gols, né. Então, por exemplo, a Globo tinha Globo lá de Uberaba, né? Na Uberaba, Uberlândia, a Globo cobria ali. Juiz de Fora tinha Globo também, então a gente explorou muito a Globo. Né? A Globo tinha Juiz de Fora e tinha lá. E aí eu mandava a equipe, né? Depois, já mais na frente, né? Quase na Manchete, a equipe da Manchete cobria Belo Horizonte ou cobria aqui próximo, né? Jogo em Nova Lima. A Band também saiu. Então a gente fez uma tabela do campeonato inteiro, quem ia cobrir quem. E como que era essa geração desse gol, esses lances, né? A gente tinha obrigado, assim, era um contrato entre a gente, um acordo, de mandar a imagem limpa. Então, eu não mandava a imagem com a marca da Manchete, nem marca da Globo, nem marca... A imagem era limpa, o acordo era esse. Então, a imagem era limpa para todo mundo. A gente mandava, como a Serra do Curral era concentrada todas as emissoras, e todas passavam pela Embratel, a Embratel... ela canalizava todas as emissoras, então a gente jogava o sinal para a Embratel, lá da Manchete, da Globo, e cada um buscava na Embratel esse sinal. Tinha um horário de geração, né? Então a gente tinha que cumprir aquele horário de geração. Por exemplo, a Globo, a gente tinha que cumprir até antes do jornal. Todo mundo, acabou o jogo, né? Lá de Uberaba mesmo, de Berlândia, eles mandavam, né? Eu não esperava chegar a fita aqui. Os nossos da Manchete não tinham que esperar chegar a fita, da Alterosa, tinha que esperar chegar a fita para a gente mandar os gols, né? A gente só realmente editava os gols, mandava algum lance principal, uma expulsão, uma briga e tal. Não precisava mandar o jogo inteiro, né? Alguma emissora pedia, por exemplo, a Itacolomi fazia muito isso, né? Tinha o videotape completo do jogo. E aí a gente mandava o jogo inteiro, né? Aí eles narravam, aí eles mandavam só o locutor. A Manchete ou quem fosse mandava a equipe. E isso funcionou muito tempo, né? Funcionou, então a gente já tinha essa habilidade das emissoras, não tinha essa briga, né? A briga mais a gente deixar para o jornalismo brigar com o jornalismo, e não
e não a técnica com a técnica, né? Então, o jornalismo, olha, você faz sua cobertura, e aí foi isso que, quando começou as diretas, né? Aí cada emissora começou a fazer o seu mesmo, então, isso antes do Tancredo falecer, mas a gente já tinha esse know-how, né, de pool, né? E todo mundo ficava impressionado como é que funcionava, e funcionava. Porque ninguém podia cobrar tudo. A Globo queria colocar no Fantástico todos os gols, tudo que ela ia colocar todos os gols, ela não tinha em todos os lugares. Ela não tinha várias equipes, ela tinha 4 equipes ou 3 equipes. Não tinha. Como que ela vai fazer isso? Como que a Manchete ia fazer isso? Como, né? Não tem, né? Não tem. Então, a explicação foi essa. A gente criou esse pool, e foi, né? Nunca teve problema, foi bem sucedido. Tinha as pessoas da Globo que eram os coordenadores gerais lá, né? E aí a gente deu certo. Né? Então é isso, Reinaldo. Eu acho que deu para entender, né? Que a técnica, né? Não tinha tecnicamente não tinha problema, né? Podia ter problema de jornalismo, o pessoal querer furar, né? Mas o ambiente técnico era muito bom. A gente se encontra, para mim, jogo Mineirão, às vezes cada um ia transmitir, porque tinha que colocar sua câmera exclusiva, né? Às vezes eu podia estar fechando, até aquele jogo do Cruzeiro e Bayern, de Munique, né? Que foi o Mundial, né? Nessa época eu estava na TV Globo. E, inclusive, eu fui assim, o primeiro câmera, né? Era câmera na época, eu fui fazer câmera na pista do Mineirão, né? Foi a primeira câmera portátil a trabalhar, aquela soninha pequenininha lá, portátil, lá dentro do Mineirão. E aí esse sinal foi para o mundo inteiro, foi, né, aberto para o mundo inteiro, para todas as emissoras, né? A Globo disponibilizou para todas as emissoras esse ao vivo lá que foi. E foi muito bom. Então, não tinha problema, né? Eu ajudava o pessoal da Itacolomi, olha, está faltando um cabo aqui, porque eu esqueci o cabo da emissora, partiu, eu emprestava, ele me emprestava um. Então, né, nunca teve... O relacionamento era muito bom. E por isso que deu certo. O que é bacana, uma curiosidade que o Evandro colocou aqui, é que quem viu os gols do Fantástico, nem tudo foi gravado pela Globo, né? Foi gravado pela Manchete e outras emissoras. Isso é uma coisa que eu também não sabia. E uma coisa que o Evandro falou também, que o Reinaldo e o Hack também vão concordar comigo, você que viu Copa do Mundo nos anos 90, 80, 90, você sempre via propagandas de que se você vê a Copa é por causa da Embratel. Isso aí era... Sempre toda a Copa tinha isso. Esta Copa está sendo transmitida pela Embratel. Agora, Reinaldo, você quer colocar mais alguma coisa? Senão passo para o Hack, mas pode colocar, fica à vontade. Mas não, só eu quero sim. Só você está falando da Embratel, só rapidinho. A Embratel aqui em Belo Horizonte, onde passam todos os sinais, inclusive os sinais que vêm do Nordeste do país, que descem e vão para o Rio de Janeiro, todos passam na Embratel aqui da Serra do Curral. Então, todos os sinais que vêm de Brasília, passa tudo aqui. O Serra do Curral é como se fosse um centro que recebe todos os sinais ali. E aí, eu sempre comento, assim, um dia que pegar fogo a Embratel ali, fica sem sinal o Nordeste inteiro, né? E parte do Centro-Oeste também. Então, a geração de todos os negócios sendo feitos na Embratel aqui de Belo Horizonte, né? Que era centralizado. Por isso que tudo é feito pela Embratel. E é verdade. Quem quiser, né, quem não é de Belo Horizonte, não conhece a cidade, é só jogar no Google, né, para ver onde estão as estações de rádio e TV Belo Horizonte. Já vai aparecer na resposta do mapa, né, aquela visão panorâmica de Belo Horizonte, muito bonita, né? Mas é um desafio isso. Eu tenho outras perguntas, sim, o Fábio, mas aí eu vou passar para o Hack, para a gente não ficar também monopolizando a cena. Perfeito. Não, senão depois o Hack vai falar que está ficando de fora. Não, depois começa você aquela sabe mágoa que eu de falo caboclo, mesmo, né? Depois vem aquela mágoa de caboclo, vem aquele papo de inclusão, aqueles mimimi de militância. É gordofobia, viu? Olha lá, tá vendo aí, ó, de novo. É gordofobia. Evandro, prazer falar contigo. Eu tenho uma curiosidade que você meio que já satisfez, mas eu queria que você falasse mais sobre isso. Você citou o jogo Cruzeiro e Bayern de 76, quando as suas imagens passaram no mundo inteiro.
o primeiro jogo da final do Intercontinental. Então, assim, vocês já tinham algum know-how de pool, já tinham algum know-how de transmissões importantes, mas você há de convir comigo que um jogo de futebol são 2 horas e um pouquinho. O que aconteceu no enterro e no funeral em si do presidente Tancredo foi uma coisa inédita. De repente, Belo Horizonte era o centro do mundo. Todos os olhos do país voltados para a cidade e o mundo requisitando essas imagens, que afinal de contas era o presidente de um país importante. Eu tenho a impressão que isso foi uma coisa inédita. E eu queria saber como foi carregar esse peso de uma transmissão que durou dias. Lógico, vocês não carregaram esse peso sozinhos, equipes de Brasília, equipes de São Paulo também carregaram. Mas o que interessa, que era o funeral, foi o pessoal de Minas Gerais. Como que foi a organização desse pool? Se vocês receberam reforço, seja de profissionais, de equipamentos, das emissoras no Rio e em São Paulo, como que se deu a organização disso e a responsabilidade em cima de vocês? Eu imagino que não deve ter sido moleza. Até hoje, eu tenho a impressão que não há um evento de magnitude tamanha, não só em termos de comoção, como em termos de duração disso no ar. Eu tinha 4 anos, mas eu lembro como se fosse hoje a tristeza das pessoas. Na rua, o pessoal em vitrines, uma coisa muito mobilizadora. Por exemplo, o Fábio falou da coisa do Senna, mas foi um dia, ele morreu no domingo, a gente foi passar por isso na quarta, e rapidamente, numa cidade só. O que vocês fizeram é não só histórico, como muito difícil. Eu queria que você explicasse. Só colocando essa parte do futebol, a transmissão não foi, era um pool assim, a TV Globo transmitiu, porque tinha exclusividade da TV Globo, né? Ela forneceu para as outras emissoras, que não foi nem acordo, mas a exclusividade da transmissão foi da Globo. Então, nessa época eu estava na TV Globo, até falei que eu era câmera na Globo, então essa parte técnica de montagem, a vantagem na TV Globo na época, a gente fazia tudo, né? Já era o câmera, mas ajudava a montar o micro-ondas, subia na torre do micro-ondas, fazia tudo, né? Puxava o cabo. Então a gente tinha todo esse know-how de como transmitir. E a Globo, que era exclusiva do Campeonato Mundial, né? Então a Globo transmitiu, mas as emissoras, cada um pegou os gols, né? Os melhores lances. Então já tinha esse acordo aí. Bom, a do Tancredo, gente, como a gente já tinha esse conhecimento, todo mundo já se conhecia, aí já é a fase da manchete, desculpa, já era manchete e eu era o coordenador técnico da manchete. Já nessa época, então, muitas pessoas da Globo muitas pessoas da Globo já foram para a manchete, né? Muitos técnicos que eram da Globo também foram para a manchete. A gente teve que admitir o pessoal da antiga TV Itacolomi, que era uma exigência da concessão do canal. Então a gente já tinha aquelas pessoas todas envolvidas que já conheciam do público, já conheciam o que fazer, já sabiam tudo que tinha que ser feito. Logo que o presidente Tancredo ele adoeceu, né? A gente já começou a conversar, né? Porque a gente sabia que era uma situação muito grave, e a gente começou a conversar entre as emissoras, assim, gente, ó, se acontecer isso, o que a gente pode fazer, o que a gente pode, né? Na manchete era dificuldade de equipamentos, porque a manchete realmente tinha muito pouco equipamento. Belo Horizonte eu tinha uma antena, tinha um link de micro-ondas para externa. Eu tinha outro link que eu tinha, fechava da redação até a Serra do Curral, que lá que era o controle mestre. Então, ele era fixo, eu não podia mexer. A Globo tinha alguns, né? A Alterosa, que depois a Itacolomi levou os equipamentos para a Alterosa, tinha outros, a Band também não tinha muito, a Band tinha 2 ou 3. E a gente começou a mapear a cidade, né? A gente vamos começar a pensar aí, porque quando ele morrer, e vai vir em Belo Horizonte, certamente vai vir, a gente vai ter que mapear isso aí e ver quem tem equipamento, o que pode ceder. Eu não sei das outras emissoras, se ela, né, eu sei que da Manchete eu não peguei nenhum equipamento, porque ela estava envolvida em Rio e São Paulo. Então, os equipamentos da Manchete, eu não sei
né? Foi para São Paulo, foi para Brasília, estava todos espalhados. Então, o pessoal da Rua do Russell não ajudou vocês em termos de equipamento? Não. Vocês não trabalharam com o que vocês tinham em BH? Com o que eu tinha. Né? Tem uns fatos assim, interessantes, né? Porque o lugar que a manchete tinha que ficar, quer dizer, eu falei assim, eu posso ficar em 2 lugares, mas são em 2 lugares próximos, que eu posso tirar a antena daqui e levar para outro lugar. Então, eu consigo fazer isso nesse tempo. E era complicado. Eu vou explicar onde eu ficava, você vai ver que é complicado. E aí começou a fechar, né? A TV Alterosa, ela tinha uma facilidade de ficar na nossa avenida principal, que é Antônio Carlos, porque ela tem visual direto para a emissora dela. Ela não precisava nem usar serra, ela usava direto ali onde é a TV Alterosa. Então, ela podia colocar um link de micro-ondas e botar as câmeras dela espalhadas ali pelo Afonso Pena. A Band tinha facilidade, né, de ser na Praça da Liberdade e ficar dentro do palácio, né? Então, ela tinha um link também que ela podia fechar do palácio lá. Então, a Band ficou ali e a Band, como ela tinha outro micro-ondas, ela cedeu um outro para o trajeto. Então, nesse trajeto, foram colocadas várias antenas de micro-ondas. Então, a gente tinha no aeroporto, a gente tinha a saída do aeroporto, a gente teve no Antônio Carlos 3 saídas, né, num viaduto, que é o São Francisco, que ele pega bem as 2 partes da avenida. Lá no IAPI, que é um condomínio que a gente tem aqui em Belo Horizonte, ele também é um trajeto longo, daria para pegar ele, né, bastante. Então, a gente estudou toda essa área, e para onde ia colocar os micro-ondas, e tinha que ser um lugar que dava visual, né, aquela história. O visual, micro-ondas, olha, vai ser aqui, mas, opa, não dá para aparecer. Então, puxava o micro-ondas, puxava a câmera. Então, cada emissora fez o seu trabalho, né? Todos esses sinais, todos esses micro-ondas, todos esses sinais, eles foram jogados para a Embratel. Na Embratel, a TV Globo colocou uma mesa de corte, foi até da TV Globo, não era nem das emissoras. Pode colocar uma mesa, ela colocou uma mesa de corte que recebia todos esses sinais. E aí, ficou um coordenador, um dos coordenadores, né, junto com o meu, né, eu, mas os outros que coordenavam, é o Clóvis Prats, não sei se já ouviram falar no Clóvis Prats. O Clóvis Prats foi da TV Globo muito tempo, né, e ele ajudou isso muito, né, eu agradeço, porque ele que fez o corte de câmera e tudo, era feito por ele foi lá para cima fazer isso, eu ficava lá embaixo na confusão, e ele ficava lá em cima só recebendo o sinal, fazendo isso. Bom, então ficou dessa forma, e esse sinal da Embratel, a saída dessa mesa, ia para todas as emissoras. Então ia para a Band, ia para a Globo, ia para a Manchete, e aí todo mundo pegava o seu sinal limpo, né? Ninguém pegou o sinal com marquinha. Depois no ar, né, cada um colocou o seu. Né? Esse que você tem, Fábio, inclusive foi do ar, né? Foi gravações que o pessoal fez, mas já cada um com o seu. Mas foi entregue cada um sem a marca, limpo, para poder cada um entrar com o seu. E outra coisa, ninguém teve câmera exclusiva. Não existia, não tem como, porque não tinha mais equipamento. Como é que você entrar ao vivo, exclusivo, você entrava áudio? Que aí o áudio você podia fazer até por rádio. Mas vídeo não tinha como, porque ninguém tinha mais, né? Ninguém tinha mais equipamento para entrar ao vivo. Olha, isso aqui é o repórter ao vivo, né? Aqui do lado, não tinha. Eles faziam para o telejornal, faziam gravações e levavam para a emissora as fitas, né? Para fazer o telejornal. E nesse percurso inteiro, né? Assim, deu tudo certo, não teve nenhum problema técnico, assim, olha, falhou a câmera, falhou o micro-ondas. A gente conseguiu alinhar, né, todo o percurso até ele chegar na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade, eu vou contar meu ponto, eu fiquei no primeiro ponto da praça, que era em frente a uma lanchonete, né, que hoje ainda existe, que é o Xodó, né, ele fica bem na esquininha da praça. E eu coloquei a micro-ondas em cima do meu carro, dava visual para a Manchete, que era na Afonso Pena. Então, eu fechava lá com o prédio da Manchete, depois o prédio, pela outra micro-ondas, jogava para a Serra do Curral. E aí eu deixei. Quando passou o cortejo todo, o cortejo acabou de passar, eu desmontei ali e fui lá para o prédio do Niemeyer, que é um prédio que uma construção do Niemeyer, que tem na Praça Liberdade, né, que é um cartão postal, inclusive. E aí eu já tinha um acordo com o proprietário lá do último andar, né, da cobertura, ele estava em reforma, inclusive, e ele falou, não, pode usar. E aí, na hora que ele acabou o cortejo, desmontamos rápido e fomos lá para o prédio do Niemeyer, que foi feita aquelas imagens lá de cima. Aí deu tempo, né, que aí até ele chegar lá, se arrumar, então deu tempo. Quer dizer, em
40 minutos, não gastamos nem 1 hora para fazer isso. E aí fechamos o link de novo, rápido, já com a manchete, que eu tinha um visual de frente, né? Um prédio alto, outro prédio alto. Então, todas essas coisas que aconteceram, depois teve aquela, né, um incidente na porta, né? Foi na hora que eu estava transportando o equipamento, até contei para vocês, né, Fábio? Na hora que a gente estava transportando, que aconteceu aquele incidente, o pessoal foi empurrando a grade, né? Machucou, não sei nem se morreu, não lembro, mas machucou muita gente. E aí a gente estava passando ali por trás. E eu vi, assim, bem próximo nas pessoas sendo pisoteadas ali, querendo entrar na grade do palácio. E com isso a gente montou, né, lá no cima, no alto, e aguardando, assim, eu fiquei rezando para ele não voltar pelo mesmo caminho, porque só tinha que desmontar tudo de novo e voltar, né? E aí a gente tinha comunicação pelo rádio, né, inclusive com o pessoal do cerimonial, e aí o pessoal do cerimonial falou assim, olha, ele não vai voltar, né? A esposa dele, a Zoleta, queria que ele não viesse de helicóptero, porque ele falou que nem em vida ele andava de helicóptero, e em morte ele não ia andar de helicóptero, né? As palavras dela, né? Mas não teve jeito por causa de segurança, né? Como já tinha aquele incidente ali na porta, imagina ela voltar com aquilo tudo, né? Aí ia morrer gente, né? Ia ter muito problema. E aí foi quando a gente pegou aquelas imagens, né? Não sei se deu para recuperar essas imagens, do helicóptero descendo na frente do palácio, né? E fazendo levando lá o caixão, e depois o helicóptero subiu e ele não foi direto para São João del Rei. Esse helicóptero ele foi para o aeroporto da Pampulha, e do ponto que eu estava, que era o alto, eu conseguia ver o helicóptero descer lá no aeroporto. Então você viu o helicóptero, o percurso dele inteiro, e ainda vê ele começando a descer no aeroporto. É uma visão que a gente tinha até, a gente olhando, né, com a câmera mais fechada, a gente conseguia ver. Quando chegou no aeroporto, aí tinha a câmera já da outra emissora. Então a gente conseguiu não ficar assim, em zona morta, né, como a gente fala, no escuro muito tempo. Não teve nenhum ponto cego, foi não tudo teve bem ponto coberto. Cego. Não teve ponto cego, porque acabou de fechar lá e desceu o helicóptero, já estava com a câmera cortando aqui. Quando ele foi para São João del Rei, né, São João del Rei foi aquele búfalo da FAB, né, quando o búfalo subiu, mesma coisa. E ele passou pelo Praça da Liberdade e a gente fez aquela imagem, né, com os caças, né, e aí também, mesma coisa, conseguiu fazer um percurso até o avião passar da Serra do Curral, por cima da Serra do Curral, e em direção a São João del Rei. Foi a última cena, né, porque aí já não tinha mais, na estrada a gente não colocou câmera, e ficou já com a câmera esperando em São João del Rei. Tá? Então, deu para responder aí, até São João del Rei. Quer que eu continue e nós vamos até para São João del Rei? Não, a questão técnica está bem respondida. O que eu queria saber era da questão humana. Você disse que ninguém mandou equipamento, que não vieram profissionais. Não. Ou seja, foi o pessoal da televisão mineira que fez tudo aquilo que a gente viu. Tudo. Eu queria saber da satisfação pessoal de vocês. Porque eu imagino que Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador são 3 cidades que elas têm um pouco de ranço do carioca e do paulista, né? Que são cidades grandes, que têm o mesmo potencial humano, têm universidades, têm cultura, tem tudo. Só não tem destaque. Tudo fica no Rio e em São Paulo. E eu imagino que para um profissional de uma dessas cidades, o cara segurar uma transmissão dessas e falar assim, olha, a gente tem capacidade de fazer tanto quanto vocês, se não melhor. Eu imagino que deve ter sido uma coisa cansativa, mas muito satisfatória, né? Posso fazer uma pergunta e você responde junto com a do Hack, que eu acho que segue essa mesma linha. Junto com a pergunta do Hack, depois que você responder ela, eu também gostaria que você falasse, Evandro, do ponto de você, né, ver aquela despedida, aquele funeral, a morte de um presidente que o país tinha muita esperança, do seu lado humano também, pessoal, vendo e sendo testemunha daquele momento histórico. Então, eu queria que você falasse desse ponto do Hack e depois dessa questão pessoal sua, da sua visão sobre o assunto. A turma de Belo Horizonte, por exemplo, os câmeras, a gente né? Realmente o pessoal ficou muito emocionado, principalmente os câmeras que a gente trabalhava, que a gente já tinha, né? O pessoal falou assim, olha,
a gente já estava acostumado a não ter realmente esse apoio muito grande da matriz, né? Eu, na TV Globo mesmo, a gente passava assim, os equipamentos que sobravam no Rio de Janeiro e vinha para Belo Horizonte, né? A Manchete também, né? A Manchete chegou um equipamento novo, zero na caixa, o resto, todos os equipamentos foram que já tinham passado pela Globo Rio, né? Pela Manchete do Rio, ou né, não, vão mandar para Belo Horizonte. Então a gente tinha muito equipamento que era de segunda, assim, já passou, já não é novo, né? E a gente sempre teve isso, poxa, por que eles não dão apoio aqui, né? O nosso carro de externa, na realidade, nem tinha, né? A Manchete não tinha carro de externa, né? O caminhão de externa não tinha aqui em Belo Horizonte. Caminhão de externa, se precisasse de caminhão, o caminhão vinha do Rio de Janeiro, né? A Globo já tinha um caminhão dela com gerador, com tudo, porque já era emissora já mais consolidada. A Alterosa, que é Itacolomi, tinha também o caminhão dela. A Band também tinha um caminhãozinho menor. Mas a Manchete não tinha, né? Com a Manchete eu tinha um Fiorino. Eu montava o corte dentro do Fiorino, né? Não tinha equipamento, né? Não tinha. Você montava o corte lá, o pessoal virava os bancos lá, botava o corte. O curioso é que, se vocês tinham uma Fiorino, até o carro era mineiro. Até o carro era da Fiat, tá vendo? Até o carro, quer dizer, nada, a gente pediu nada emprestado, né? Então, a gente tinha essas dificuldades aqui, mas a gente fez essas dificuldades, assim, né? E o pessoal gostava, né? Assim, gambiarra, né? Ó, vamos puxar um cabo aqui, passar por fora do carro, né? E a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Essa da transmissão, né? Que a gente montou dentro da Fiorino, mas não precisava nem ter corte na Fiorino, que era da câmera direto do micro-ondas, né? E do microfone, que a gente teve que botar o som ambiente, a gente botava numa mesinha, aquelas mesinhas Shure, né? Aquelas de rádio o pessoal usava. A gente botava na Shure o microfone, botava o som ambiente e mandava. Então, não teve muito, né? A gente, quando fazia futebol, tinha que cortar, aí sim, aí a gente montava o corte, mas com botoneira, aquelas botoneirazinhas, não era mesa de efeito, não, bonitinha, não, era botoneira mesmo. Então, câmera 1, câmera 2, câmera... E tinha lá os 4 monitores, né? Com preview programa em cada uma das câmeras. Então, a equipe se sentia muito valorizada por causa disso, que a gente estava fazendo uma coisa que um caminhão de externa fazia, né? A gente estava fazendo com Fiorino, né? Com um caminhão que custava um absurdo, né? Que vocês conhecem os caminhões da Globo, são caminhões grandes mesmo naquela época, são caminhões enormes. E a gente fazia a mesma coisa, né? Então, a equipe se sentiu motivada a fazer, né? No dia da morte mesmo, no dia 21, quando me ligaram, falaram, morreu, eu estava acompanhando também. Eu saí de casa, eu estou igual o Fábio, assim, eu dormi 4 horas, né? Em 3 dias, né? Você dá uma cochilada assim, mas você estava lá, ó, e a equipe toda acompanhando, a equipe dobrando, né? Porque não tinha tanto funcionário assim, a equipe dobrando, ficando na praça, o pessoal, né? Se matando lá, mas a gente sabia do compromisso e da responsabilidade que a gente tinha, né? Cada um reuniu os seus funcionários e explicou, olha, gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Tanto é que até São João del Rei, né? Porque a Manchete mandou um caminhão, a Globo mandou um caminhão. A gente teve que montar um stand-by lá, né? Porque se cai o sinal, imagina na hora da transmissão, cai o sinal da Globo, ia ficar todo mundo sem no óleo principal, né? No principal, que era o enterro, ia ficar. Então foram os 2 caminhões para São João del Rei. E aí teve vários fatos que aconteceram em São João del Rei, mas a equipe toda ficou lá, né, um tempo todo. Ficou lá, né? Teve uma equipe mesmo da Globo que ficou lá um mês. Mesmo antes dele morrer, mas já estava lá, aí aconteceu da morte, eles continuaram ficando lá, com a roupa do corpo e tudo, eles mandaram buscar a roupa. Então, o pessoal é muito empolgado, sabe? O pessoal gosta muito, então o pessoal, o mineiro, né, por exemplo, a minha equipe, que trabalhou comigo, o pessoal gostava assim, não, vamos. Dificilmente você falava assim, eu vou dobrar, não tinha isso. E nesse fato do Tancredo, eu acho que todos que participaram, não sei das outras emissoras, né? Eu sei do que eu estava comigo. Mas todos que participaram, o pessoal ficou muito feliz, o pessoal, assim, depois, assim, na hora que terminou tudo, fomos até tomar uma, né? Porque o negócio foi muito pesado, né? Foi sim, foi. E aí eu agradeci todo mundo, né? A equipe toda, a equipe pequenininha, né? Tinha o quê? 2 ou 3 câmeras. Eu,
né? Eu era o coordenador técnico, e tinha mais um outro técnico comigo e um eletricista. Então, acabou a equipe. Era isso, né? A equipe toda é essa. Mas o que você perguntou, Reinaldo, o que foi, Fábio? Outra coisa? Não, é a questão emotiva, né? A questão de você testemunhar ali a história diante dos seus olhos. Como é que foi para você pessoalmente isso? E aí a ficha só cai depois, né? Na hora você fica tão envolvido, né? Porque depois que passa, depois que acontece, você fica vendo Eu não vi as minhas imagens, né? Eu fui ver depois. Né? Eu fui ver, na hora eu estou envolvido lá, eu não tenho nem... Né? Quando eu fui lá para o prédio, nem retorno eu tinha, eu não sabia se estava no ar, se não estava no ar. Então, o câmera ficou ali o tempo todo, a gente só ficava pelo rádio. Então, essa empolgação mesmo, assim, né, só veio a ficha, só caiu depois. Né? Na semana que estava passando, né, homenagens e tal, que você ia vendo as imagens, aí você, poxa, né, aí você fica até emocionado, você fala assim, poxa, conseguimos fazer uma coisa que o Brasil, o mundo inteiro está vendo. Muito legal. Reinaldo, por favor. Aliás, ele falou de mineiro, ele falou que mineiro é animado. Mais animado que o Reinaldo eu não conheço. O Reinaldo não. Reinaldo é... Aqui a gente fala... Fulano é pé de boi para trabalhar, entendeu? É mesmo. Fulano é pé de boi para trabalhar. Mas era isso, assim. Eu tenho muita lembrança de... Eu morava muito perto da Antônio Carlos, foi parte do trajeto, né? E eu tenho muita lembrança das imagens na televisão. E assistindo novamente esse vídeo, né, eu recuperei um pouco, que era de um sentimento espacial que a gente tinha quando criança. Eu não tinha nem 10 anos, né? Que era assim, era muito longe, eu morava bem próximo assim, da Pampulha, mas que a Praça da Liberdade era muito longe. Saca? Era muito longe. Era um lugar onde você ia no domingo, na feira hippie, tinha que pegar ônibus, sabe? E era longe. Ainda tinha que andar um pedaço a pé para subir a João Pinheiro e tal. E aí tem umas cenas desse vídeo, pela transmissão da Band, que o locutor, agora eu estou aqui pensando, é o Joelmir Betting, se eu não estiver enganado, mostra... E aí deu para perceber exatamente onde é que vocês estavam. Vocês estavam no viaduto São Francisco. Isso. Que é a divisa ali você tá... O bairro São Francisco. O bairro São Francisco, você já está indo para a Universidade Federal, né? Então, assim, que é onde, próximo do aeroporto da Pampulha. E naquela imagem, você vê o cortejo subindo a Avenida Antônio Carlos, e o Joelmir Betting fala assim, Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada no mapa, que não sei o quê, extremamente arborizada. E aí a gente... Cadê, né? Muita coisa mudou em Belo Horizonte. Acho que por isso, assim, como o Evandro, profissional de audiovisual, testemunhou todas essas transformações das últimas 2, 3 décadas, assim, da cidade, assim. A verticalização que marca a cidade e o processo de queda das árvores, né? Uma cidade que foi conhecida como cidade-jardim, né? Hoje não é sombra daquilo que a gente vê naquelas imagens, né? Então você vê que Belo Horizonte hoje é uma cidade muito mais concretada do que uma cidade arborizada. As pessoas iam para Belo Horizonte para tratar tuberculose. Noel Rosa chegou a morar em Belo Horizonte. Então, assim, hoje, enfim, a gente tem dias em Belo Horizonte que é comparável a clima de deserto, né? A umidade relativa do ar próxima de um deserto, assim. Evandro, vendo essas imagens e acompanhando esse desenvolvimento da cidade, que leitura que você faz, assim, desse processo, assim, dessa Belo Horizonte lá de 85, para essa Belo Horizonte agora, 2021, né, desse processo que remodelou essa cidade que tinha sido planejada? Belo Horizonte hoje, com até a própria a Avenida Antônio Carlos, né, ela foi
duplicada, né? Então, alargou as duas faixas, né? Então, ficou muito, assim, ficou muito concreto, né? Então, a cidade não tem mais aquelas árvores no meio, bonitas, a própria Afonso Pena, que tinha também, não tem mais, né? Foi acabando. Então, eles alargaram essas avenidas, são avenidas mais largas. O próprio viaduto ali, o São Francisco, se você colocar uma câmera ali em cima, você vai ver 4 pistas, né? Naquela época era 2 pistas, né? Uma indo e uma voltando, né? Agora são 4, né? E não tem mais árvores, né? Agora tem só o móvel lá, que é o transporte urbano, passa no meio ali, né? Então, a cidade mudou muito, né? Muito. Hoje, né? Inclusive, o crescimento dos prédios são vários prédios que foram criados nessa rota nossa de micro-ondas que a gente usava antes, que eu poderia colocar até micro-ondas no chão, que eu via certo com o Curral. Hoje eu não coloco mais. Se tivesse trabalhar com micro-ondas hoje aqui, é em cima de um prédio, né? Mas tinham vários espaços vazios em Belo Horizonte que eu podia transmitir tranquilamente, né? O próprio Palácio das Artes ali, a própria Globo, mudou. Por que ela mudou? A Globo Minas era no centro de Belo Horizonte, na Rua Rio de Janeiro. Por que ela mudou? Porque foram criados vários prédios, ela começou a ficar sem visual para a Serra do Curral. E aí ela teve que alugar, antes dela mudar, em cima dos prédios, para fazer um link para o prédio, do prédio mandar para a Serra do Curral. Então ela tinha que fazer, né, uma ponte para a emissora transmitir, o jornal transmitir qualquer coisa, porque não tinha, começou a verticalizar a cidade, né? E aí a Globo mudou, né, para um bairro que agora é escampado, muito mais aberto, então ela consegue ter um visual melhor. E aí acaba o micro-ondas, não precisa usar mais, agora né, só com uplink, né, ou então fibra ótica, né, trabalha muito com fibra ótica aqui em Belo Horizonte, né, você pode trabalhar com fibra. Mas é isso, a mudança, se fosse fazer hoje, né, hoje seria todo mundo com uplink, né, lógico. Hoje, se fosse fazer um cortejo desse, todo mundo com uplink, todo mundo subindo para o satélite e descendo na emissora, aí não precisaria mais, às vezes, nem Embratel, né, todo mundo já desceria na própria matriz ali do seu sinal. E aí eu acho que ninguém iria querer fazer um pull assim. Todo mundo ia querer mandar sua câmerazinha do celular, né? E cada um ficaria ali em cada ponto estratégico ali. Então, é isso. Evandro, até é interessante falar isso, que 9 anos depois, uma cobertura semelhante foi a morte do Senna, né? Todas as emissoras, assim como a do Tancredo, pararam sua programação, transmitiram, mas cada um com a sua câmera, né? Cada um fez a sua transmissão já naquela época, não teve pool, cada um fez a sua transmissão. Você acredita que, tudo bem, 9 anos depois já houve um salto tecnológico, enfim, as coisas eram até um pouco mais simples, vamos dizer assim, depois de 85, né? Mas você acredita que por ser em São Paulo, né, digamos, a cabeça de rede de várias emissoras, quase todas, né? É muito mais simples fazer uma cobertura do que fazer uma cobertura em São João del Rei. E, aliás, não sei se o Hack ou o Reinaldo ia perguntar isso, se você puder contar como é que foi em São João del Rei, seria interessante também você falar sobre isso. Tá. Olha, a vantagem de fazer uma transmissão só em São Paulo, né, igual a do Senna, a vantagem, as emissoras, a matriz da maioria das emissoras são lá, da Manchete que era fora, mas SBT, né? A Globo é Rio, mas grande parte da Globo está em São Paulo, né? Então é muito mais fácil, você tem mais equipamentos, mais equipes, né? Você tem visual, mas então cada um, eles preferem fazer exclusivo, né? Lógico, né? Se for fazer o seu exclusivo, eu ponho o meu ângulo que eu quiser, eu uso o meu repórter, né? Não vou usar a mesma imagem de todo mundo, né? Então é muito mais fácil, né? Quando você tem pessoal e equipamento, né, eu falo, gente, ó, se me der 2 pares de micro-ondas, eu transfiro praticamente de qualquer lugar do mundo, você transmite, né? Porque você está em um lugar, mas está fechado, não consegue, você manda para um lugar e manda para o outro e consegue transmitir. Em São Paulo, quer dizer, você tendo equipamento e tendo pessoal, é muito fácil, né? Assim, eu prefiro fazer o meu exclusivo, né? Porque eu vou fazer, é muito mais fácil, tá? Esse do pool, agora, voltando aí para São João del Rei, os caminhões externos foram já para São João del Rei, logo na doença dele, o pessoal já começou a preparar, não pelo fato de achando que ele já ia morrer, né? Lógico, né? A gente
pensa, o jornalismo tem que pensar na frente, né, Renan? A gente tem que pensar no pior que pode acontecer ou não. Então, a Globo mesmo, ela colocou o caminhão de externa para fazer entrevistas com o irmão do Tancredo, com a família dele de lá. E aí, nesse aparato, né, que aí veio a morte, aí a Manchete também mandou o caminhão externo. E um fato que a população de São João del Rei era muito católica. A região é uma região extremamente católica, assim, falar, e a família dele também era, né? É até hoje. A população, vendo aquele movimento de pessoas já pensando na morte dele, a população se revoltou. Então ela começou a apedrejar o carro da Globo, né? Não quero vocês aqui, vocês são urubus, né? Você vê que já estão querendo matar, né? Então teve uma situação. E aí, nessa situação, eu saí de Belo Horizonte e fui para São João del Rei, porque o carro da Manchete já estava lá. A Globo tinha estacionado o carro ao lado do cemitério, bem próximozinho do cemitério, e eu estava tendo esse problema todo. E aí tive que conversamos lá com as madres, né, que aí tem um convento, para ela autorizar colocado no estacionamento do convento, que era, praticamente não era muito cabo, mas você tinha que atravessar um muro e passar o cabo por cima do muro para sair no cemitério. E aí foi que resolveu o problema, né? Os 2 caminhões foram para dentro do convento e ficaram mais seguros, né, lá dentro, e mas a população não podia ver repórter na rua. A população, aqui em Belo Horizonte, não podia ver um repórter fazendo uma matéria na Praça Liberdade com um deputado ou com alguém fosse, que já passava o pessoal atrás gritando, vocês estão matando homens, vocês estão... Entendeu? Então, a população não aceitava, né, isso, né, achando que o homem já ia morrer, já estava morto, né? Muitos já falavam, já morreu naquele primeiro dia, né? Quer dizer, são fatos assim que você ouve a população falar. E a parte técnica a gente tem que ficar ligado né, ao acontecimento. Então, equipamentos, por exemplo, o caminhão de externa da Manchete, era um vídeo, né, era um Matic na época, né, os vídeos grandes, nem beta a gente não tinha aqui. E aí eu tinha que levar, eu que saía de Belo Horizonte, pegava um avião, ia lá para São João del Rei, descia lá na parada de avião, porque lá no aeroporto não, né, lá era parada de avião, né. O avião parava lá e tinha até um menino para tomar conta do avião. Desceu, moço, deixa eu tomar conta desse avião aí, né? Para ninguém roubar o avião. Não é assim, era mesmo, era um... Flanelinha de avião, para mim, é novidade. Flanelinha. Lá era flanelinha de avião mesmo, assim, você ria demais. Os meninos saíam do meio do mato, assim, eu vou tomar conta, pode tomar conta. Ninguém vai roubar. Se não pagasse, ia arriscar a lataria. Não, vamos passar um pano aqui no para-brisa aqui, patrão. Não, o piloto ficava rindo, gente, ele achava muito engraçado isso. O piloto que eu fui com ele, era monomotor, né? Pode você ver, um monomotor, e é só eu e o piloto e o videotape, mais ninguém. Mas, assim, São João del Rei, esses fatos, né? E eu até ouvi uma matéria, foi uma entrevista com uma repórter da Globo, não sei se é repórter ou se era coordenadora, não sei o que ela é, não conheço. E aí eu achei estranho dela falar que teve muito problema técnico na transmissão do Tancredo. Eu falei, bom, se o problema técnico foi, então foi São Paulo, foi Brasília, porque problema técnico, ela falou que foi em São João del Rei, teve problema técnico, não teve problema técnico nenhum. Muito pelo contrário, a gente teve, assim, funcionou, a Globo estava transmitindo, funcionou perfeito, e a gente já, assim, a Manchete com as câmeras ligadas. É bom que se diga, o funeral foi à noite, e a imagem, hoje, ela é nítida e clara. Eu imagino para a época como não devia ser. Teve um finzinho assim, já estava escurecendo, né, bem no comecinho da noite ali, né? E perfeito, gente. Eu assim, tecnicamente, eu não vi problema. Né? Eu não sei que problema que faz ser problema de reportagem dela, né? Ela não conseguiu fazer por entrar, ou a câmera dela não conseguiu, mas para a transmissão não teve problema. Eu não vi, né? Eu também, assim, eu estava muito envolvido aqui, eu estava desmontando equipamento, o negócio estava acontecendo lá, né? Eu não fui no funeral lá, né? Eu fiquei aqui, porque eu estava aqui na transmissão daqui de Belo Horizonte. Então, quando ele foi para lá, eu estava desmontando equipamento até 10 horas da noite, a gente estava tirando tudo, que até saiu o povo da praça. E aí eu nem vi, eu vi isso depois, as matérias depois, né? Depois que eu vi o funeral mesmo. Mas olhando as imagens, tecnicamente, e o pessoal me reportando pelo rádio, sem problema, o pessoal da Manchete me reportava assim, olha, nós estamos aqui só esperando, se acontecer qualquer coisa, a gente está com as câmeras ligadas,
a gente entra com a câmera. Então, assim, não sei, né, o que ela... Olha, eu lembro, porque a potência dessas imagens, Evandro, a potência dessa transmissão, ela é tamanha, porque ela ficou registrada na minha cabeça, assim. E creio que na cabeça do Zé Vitor e de quem mais era criança ali e assistiu aquilo. Porque foi durante dias uma agenda de internação, pré-morte, melhora, piora, melhora de novo, piora, abre corpo, fecha corpo, não sei o que, tal. Enfim, toda aquela novela, todo aquele evento da internação e das diferentes cirurgias que ele teve que ser submetido, né? Então já havia ali um estado de suspense, um estado de expectativa muito grande. Eu era criança, eu lembro disso. Então, assim, assistia rock santeiro, ficava sempre aquela coisa assim, né? E quando consuma e vem as imagens da transmissão de Belo Horizonte, né? Eu lembro, a gente ficou sentado na frente da televisão, enquanto a imagem foi gerada na casa da minha avó, que é onde a gente ficava, todo mundo sentado diante da televisão, vendo aquelas imagens. Então, assim, aquela música do Milton, as mensagens, alguns VTs antigos do Tancredo, algumas passagens de Belo Horizonte e tal, a ponto de, quando eu morava em BH, assim, eu lembro desse prédio, eu lembro disso aqui, foi daqui. Tanto que foi numa conversa nossa na Praça da Liberdade, cobrindo, acho que um evento da Copa, que você soltou essa, né? Você, foi daqui que a gente cobriu o funeral do Tancredo. Oi? Eu assisti isso em casa. Ali então, foi... assim, a potência grande. Então, assim, e aí eu vou fazer meio que o jabá do canal do Fábio, assim, porque é diferente de algum outro lugar institucionalizado, o arquivo das emissoras, ou o Museu da Imagem e do Som, é no canal do Fábio que a gente vê essas loucuras, entendeu? A gente tem acesso a esses arquivos, assim. Porque isso é documento histórico. Então, esse vídeo nosso aqui, por exemplo, já vou compartilhar com uma colega minha aqui da Universidade de Uberlândia, que é a Vanessa Matos. Ela vai ficar enlouquecida com essa explicação sua sobre toda a técnica envolvida, toda a logística envolvida nisso, assim. Porque é um documento histórico, é um documento prodigioso, assim, do modo de se fazer jornalismo naquele período, como se fazia TV naquela época, né? As cidades que aparecem ali, o desenho delas, muito diferente do desenho de hoje. Talvez São João del Rei, né, preservado, fato que é cidade histórica e tal, e de um sentimento, que aí eu acho que é o ponto que eu vou entrar mesmo, assim, que é um ponto de... falava-se muito, meu pai trabalhava na imprensa oficial nessa época, então, assim, a gente recebia uns jornais, umas revistas, produções que eram do governo do estado e tal, então tinha sempre nos jornais uns anúncios de página inteira, uma nova esperança, uma nova era, um novo momento, o Brasil renascendo, um Brasil país do futuro, enfim. Tinha uma... Parece que a morte do Tancredo joga uma água fria numa fervura democrática, porque havia muito medo, a gente estava saindo ainda de um regime militar, assim, né? E de um cerceamento, toda essa... É bom a gente lembrar, Reinaldo, que, por exemplo, a Fafá de Belém teve a carreira muito abalada por causa disso. Por conta disso, ela era a voz da nova república, né? Do dia para a noite ela virou o pé frio. Pé frio do Brasil. Pé frio do Brasil. Então, assim, ela cantou nas diretas. Então, assim, e o Evandro é professor, né? Então, aí ouvindo mais o professor, né, essa leitura que você faz histórica desse processo, assim, da potência dessas imagens enquanto documento de um processo de abertura, né, de uma redemocratização do país, numa jogada de água fria, na fervura. Só um adendo rápido, o Hack falou da Fafá, é verdade, mas uma coisa ao contrário, né, é a questão do próprio Milton Nascimento, de que tanto das diretas, a morte do Tancredo e a morte do Senna,
foi embalado pelas canções, né? Travessia, Coração de Estudante, Canção da América. Então essa é uma diferença, né, Raque? A Fafá levou a fama de pé frio e o Milton levou a questão de... Ele traduziu nas canções o sentimento de uma população em 3 pontos importantes do país, né? Para você ver como são as coisas. E os dois são grandes, grandiosos, nomes incríveis da música, enfim. São fatos, né? Por favor, Evandro. E naquele cortejo do Tancredo, a única coisa que a gente ouvia na praça mesmo, tocava música, né? Tocava, assim, a gente ouvia na praça ali, tocando a música, e o povo lá, andando, circulando pela praça, e a musiquinha tocando lá na praça. Mas a comoção das pessoas, assim, na hora, antes de chegar ao cortejo mesmo, né? Eu estava assim, do lado do carro, e eu vi a população chegando. Nós chegamos cedo lá, antes dele chegar em Belo Horizonte, antes do avião chegar. Já estava com tudo montado. A gente viu o pessoal chegando para a praça, e era impressionante a comoção do povo, né? Você via de criança chorando, criança pequena, não era... Às vezes a criança não está nem entendendo o que está acontecendo, né? Mas só pela comoção dos pais, né? Os pais levando os filhos, bandeirinha, o pessoal andando, a praça lotou a praça, inclusive a praça teve que remodelar a praça, porque a grama da praça foi tomada de pessoas, né? Foi assim, uma coisa impressionante. E você via claramente no rosto das pessoas, né? Quando teve ele entrou no palácio, que fechou o portão, aí eu falei, pronto, agora não sei o que vai acontecer. Eu estava atravessando, na hora que o pessoal estava empurrando a grade, né? Eu até andei mais depressa, porque eu não queria nem ser pisoteado também, não, né? E eu estava com antena, né? Carregando antena, outro câmera carregando, outro carregando cabo, passando no meio do povo para atravessar, eu estava do outro lado do prédio. Né? Eu tive que fazer uma diagonal assim, para ir para o prédio. Então você via as pessoas, né? Então é importante, né? Saber o momento político ali, naquele momento, né? O que a população estava sentindo, o que aconteceu, né? Não as pessoas, até opositores ou não, né? Mas tinha muita gente, né? Muita gente que é como se fosse assim, uma população só. Não tinha partido político, não tinha nada. Todo mundo estava envolvido numa mesma situação. E você via isso claramente. Eu, depois que eu assisti as imagens, depois que eu cheguei em casa, no outro dia, dormi um dia inteiro, né? Depois que eu fui ver os jornais de cada emissora, eu gosto de assistir todos, aí você via realmente, né? Como foi grande, a grandiosidade do acontecimento. Esse é bom. Esse você traz assim o resto da vida. Assim, nunca vou esquecer isso, você não consegue esquecer, não. E o mais importante, né, para nós como é bom ter amigos, porque os amigos um levanta a bola do outro. Os 3 aqui ficam levantando a bola do outro. É muito bom estar com os meus amigos, porque além do fato de ter resgatado, digamos, esse material, que é muito importante, é o ponto de ter o Evandro aqui, falando como é que foi aquilo. Então, graças ao Reinaldo, agradecer também ao Reinaldo que fez esse encontro aqui com a gente, de colocar o Evandro para contar esses bastidores e para as pessoas verem o quanto não é simples, o quanto não é fácil, mas ao mesmo tempo esse desafio é prazeroso no ponto do trabalho, né, Evandro? É o ponto de que você consegue realizar um trabalho e levar as imagens para milhões de brasileiros, né? Isso não tem preço. Isso aí né? Isso depois que você faz, né? Durante você está envolvido, você não consegue perceber a grandeza, né? Da coisa. Mas depois que termina, alguns anos depois, igual isso aí, tem esses anos todos aí, de televisão também, tinha muitos anos de televisão, depois que eu fui dar aula, né? Aí eu acho que piorou, né, Reinaldo? Depois que você vai dar aula, piora, né? Mas, e eu gosto muito, às vezes eu converso com meus alunos, muitos alunos são curiosos de saber também, né, como que era a televisão, como essa parte de transmissão, gente, é impressionante como as pessoas ficam admiradas, né, quem é dessa geração de hoje, fala assim, mas como que vocês conseguiram fazer isso? Você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha nada que eu tenho hoje e conseguia transmitir?
né? Então era coisa impressionante. Você fazer uma transmissão do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, passar por 4 links, gente. 4. Era Rio, Juiz de Fora, Barbacena, chegava aqui na Serra de Rio Branco na Serra do Curral. Olha quantos links de micro-ondas tinha aí. Um ligado no outro. Se um para no meio do caminho, para a transmissão inteira. Se acaba a luz num lugar, acaba... Então, fazer ao vivo, né? Fazer ao vivo era muito complicado. E não tinha televisão 24 horas, né? Não. Com transmissão ininterrupta. A geração de matéria que a gente mandava para o Rio de Janeiro, por exemplo, a Globo mandava, a Manchete mandava para o Rio de Janeiro, tinha horário previsto. Então a gente mandava o sinal para a Embratel, às 18, 16 horas, é o horário da Globo mandar para a Globo Rio. Aí mandava a matéria. Aí agora a Manchete, vai mandar, né? Agora são independentes, né? Cada um recebe a sua matéria. Por isso que a Embratel não tem quase mais nada, né? Então, cada um fez o seu. Mas era, assim, muito limitado. Não tinha muita coisa para fazer. Não tinha... Eu fazia uma transmissão, por exemplo, reunião lá em Montes Claros, né? Que era aquelas reuniões que tinha dessa parte de Montes Claros, eu transmitia para Belo Horizonte, eu tinha que contratar uma empresa que era de telefonia, que era a CEMIG, Telemig na época, e a Telemig tinha links de micro-ondas, porque ela fazia para telefonia. Ela usava, e a gente transformava, a gente tinha que cancelar vários telefones para poder usar vídeo. Então, tinha esses macetes assim, que a gente podia fazer, né, quando não vazava o sinal no ar. Eu até comentei com o Fábio uma vez, né Fábio? Quando você está fazendo alguma coisa e alguém fala bobagem e está sem saber se está no ar, né? E transmite, porque as transmissões não era só para o link fechado, às vezes você tinha um link de UHF, né? O UHF, você colocava a anteninha, o UHF você pegava. Se você estivesse na rota ali, você pegava. Então, alguém não começou ainda, não começa a falar bobagem, você pega todas as, né, todas as informações aí, que era link de UHF, né? Então você conseguia pegar numa antena comum. Então, tinha muitas dificuldades, né? Procurem no YouTube Parabólica do Recupero. Isso é um clássico. Isso é um clássico do vazamento de imagem. Hack, você tem alguma pergunta? Por favor, fique à vontade se você tem alguma dúvida. Curiosamente, você falou da nossa sintonia. A sintonia é tão grande que 2 perguntas que eu tinha separado, vocês fizeram. Então, eu fiquei um pouco despautado. Mas eu queria ler um trecho do Assim Morreu Tancredo, o livro do Antônio Brito, que era porta-voz oficial da Presidência da República, e depois se tornou político. Ele era um jornalista da TV Globo. Ele colocou alguns trechos de cartas que cidadãos mandaram para a Presidência da República. E aí tem um trecho da carta do motorista desempregado, o senhor Luiz Lima, do litoral do Paraná, Paranaguá. Ele mandou o seguinte: estou lhe escrevendo para comunicar que eu gostaria de doar um dos meus rins para o nosso presidente, pois somente com este rim ele viverá. Sonhei bastante vezes com isso. Então, dizer que um cidadão lá do Paraná escreva para o porta-voz da presidência para colocar um rim à disposição, isso é uma coisa que fala sobre do que se tratava essa transmissão. Era toda a esperança de um país que estava aprisionado desde os anos 60, achando que ia se libertar, e do dia para a noite não se sabia. Porque parece que é muito claro, não, assumiu o Sarney, seguiu o governo. Não foi assim. Não se sabia se o Sarney ia assumir, não se sabia se os militares iam tirar o Sarney, não sabia se iam fazer outra eleição, não sabia nada. Então não era só assim, morreu o presidente. É lógico que se amanhã morre o Bolsonaro, quem é fã, quem gosta, quem votou no Bolsonaro, vai ficar triste, vai haver comoção. Mas é uma situação diferente, nós temos um regime. Na época não havia um regime, o regime era o Tancredo. Ele era a garantia, né? Então, falar pro Evandro que talvez tenha um significado ainda maior do que ele mesmo pensa que eles fizeram,
né? Eles mostraram para o país o fim de um sonho. Mal comparando, porque são situações muito diferentes. É como se alguém estivesse transmitindo o fim dos Beatles, ou se alguém estivesse transmitindo o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. É um evento assim que dá para uma nação inteira uma dimensão de, olha, o que vocês achavam acabou. A gente não sabe o que virá, mas o que vocês achavam que ia ser, acabou. E aí eu vou colocar a minha pergunta final, que eu achava de profundo mau gosto, mas eu vou fazer mesmo assim, que a gente não pode ter medo de fazer pergunta, a gente tem que ter medo de responder, não de fazer. Eu vislumbro para o futuro do país a oportunidade de algumas transmissões semelhantes a essa. Nós temos figuras muito queridas do povo, que estão com seus 90, 80, não vou citar nomes por uma questão de respeito, mas se vocês pararem para pensar, vocês vão lembrar de 2, 3 figuras que estão nessa idade e que vai haver uma coisa meio assim, porque um é do interior do não sei aonde, mora no Rio, vai ser uma coisa meio assim. Que conselho você daria para um jovem foquinha que está aí na televisão, que hoje tem todo o equipamento, para encarar uma transmissão como essa? Em 2021, 2022? Ele vai ter que fazer individual, né? Porque emissora hoje, eu acho que nenhuma emissora vai querer fazer mais público. Né? Não dessa forma, né? Porque eles já têm equipamento, já tem transmissão, você tem link, você tem a parte tecnológica, cada dia melhora, né? Você tem. Então, eu acho que a pessoa quiser fazer, olha, eu quero fazer um para o meu canal, agora vou fazer para o meu canal do YouTube, vou fazer uma cobertura da morte, né? Desse personagem aí, dessa figura que morreu, né? Não sei quem você está pensando aí, mas se eu for fazer, né? Vou fazer individual. Vou fazer para o meu canal de YouTube, eu vou fazer para o meu canal do Facebook, né? Eu vou estar lá com a minha câmerazinha e fazendo, transmitindo, porque fazer um pool e todo mundo ter a mesma imagem, né? As emissoras, assim, eu vou colocar assim 99% de chance de não ter. Tá? De não ter. Eles não vão fazer esse pool. Eles estão perdendo muito espaço, né? Você vê que a TV Globo está perdendo espaço, tá vendo, o SBT está perdendo espaço de algumas formas. E eles vão querer exclusividade. Quanto mais exclusivo, isso é coisa de repórter, é coisa de jornalismo, né? A gente que é professor de jornalismo, a gente sabe que a exclusividade do jornalismo é o essencial, né? É você ter sua... Uma coisa curiosa que eu não sei se o Evandro já viu, eu vi já em 2 oportunidades. Eu sou São Paulino e quando São Paulo estava para cair para a 2ª divisão, uns 2, 3 anos atrás, vários canais são paulinos no YouTube fizeram um pool de transmissão do último jogo. Como eles não podiam passar as imagens, era um react de cada um deles. Eles fizeram em pool, todos os canais estavam passando a mesma imagem. E eu me lembro da parada gay do ano passado, que não houve por causa da pandemia, em que vários canais gays também fizeram isso, deu muita repercussão. Então é curioso, né, que uma arma que a televisão tinha e está deixando de usar, a internet está roubando, né? Na internet, a vantagem é isso, olha, eu vou levar o meu equipamento, vou transmitir. Nem que eu leve com uma mesinha de corte, põe 2 câmeras, 3 câmeras, eu vou entregar, e vocês entram no meu link, no meu canal, vocês colocam o link dos seus. Cada um coloca o seu. Se quiser mudar o áudio, você muda o áudio, mas a imagem vai ficar igual. Então, eu tenho como pegar o seu link, né, que, por exemplo, meu canal do YouTube. Eu pego o seu canal do YouTube, põe lá num programa lá, põe lá a sua imagem e transmito o seu canal, a sua imagem. Aí o outro pega do meu, transmite para o outro, e assim por diante. Mas emissoras de televisão, eles não vão querer isso, né? Eles vão querer falar, olha, eu vou liberar aqui no Facebook, mas é restrito, você não consegue buscar o link, você não consegue, a não ser que você faça uma máscara, né? Mas aí vai estar a marquinha da emissora lá, então vai estar roubando lá da emissora.
ninguém vai entregar um sinal puro, né? Ninguém vai entregar um sinal limpo. Né? E a grande vantagem é entregar, porque aí você coloca a sua logo, né? Você coloca a sua marca, nenhuma emissora vai querer fazer isso, né? Tem questão de patrocinador, questão de... Vocês devem se lembrar, na época da CPI, que resultou no impeachment da Dilma, a TV Senado chegou a colocar a logo no meio da tela. Não era num canto, era no meio da tela. Tipo, não tem como esconder que a imagem é dele. É minha, Isso que é uma TV estatal. Você vê imagens na TV Globo hoje, mesmo eu estava vendo o negócio da CPI também, tá lá, TV Senado. Eu entrego, mas eu não vou entregar limpo, não. Eu entrego, né? Eu vou entregar a minha marca. E aí a emissora, né, como é jornalismo, a pessoa precisa da imagem, eles vão entrar com isso. Mas uma transmissão ao vivo mesmo, vai ser muito difícil. Eu acho que essa parte de integrar todo mundo, nem se for um acontecimento mundial, porque, igual você estava falando assim, é uma guerra, você transmitiu uma guerra ao vivo, imagina, você transmitiu o final, Hiroshima, caiu a bomba lá, o que será que vai acontecer depois, né? Ao vivo para o mundo inteiro vendo aquilo, né? Então, acho que não vai rolar mais, né? O que passou ali, eu acho que, né, a turma do entusiastas aí, essa turma aí vai ficar mesmo, Facebook, Instagram e outros que vão surgir aí, né? E vão fazer link entre eles mesmo, né? Cada um patrocina o seu e depois paga para o principal, né? Ninguém paga, né? Não, Fábio. Não, tem uma história, essa questão do logo no meio da tela e tal. Tem até, acho que no YouTube isso, quem puder procure, porque é uma das coisas mais malucas da TV. O Datena estava lá fazendo o Brasil Urgente dele, e ele encasquetou que a concorrência, eu acredito que seja Record, né, que era o Cidade Alerta, ele não fala o nome da emissora, mas acredito que seja, estava pirateando a imagem da Bandeirantes. O que ele fez? Ele não estava. Ele encasquetou, ele grita, tá roubando a imagem, bota o microfone. Aí o cara pegou o microfone e enfiou no meio da tela. O microfone com a canopla da Bandeirantes e ficou lá. Bota aí, porque se parecer na outra, vai que é da Bandeirantes. Ele nem mandou botar logo, igual a TV Senado fez. Ele botou a canopla na tela. Então, assim, o Datena é muito... Eu não sei se você vai lembrar disso, Fábio, mas virou meme em toda a internet. Quando a TV Senado botou o logo no meio da tela, teve um episódio em que a Marta Suplicy, senadora por São Paulo, estava fazendo uma pergunta para alguém na CPI, e por acaso o logo da TV Senado, que parece um olho, ficou assim no olho dela. Ela ficou com o olho dentro do olho. E aí o meme era: aprenda a fazer a make da TV Senado que a Marta Suplicy usou na CPI. Não, essa questão do logo, né? É até curioso, se vocês verem a televisão argentina, né? Que tem um canal A Crônica, Telefé, enfim, eles botam um logo gigante, assim. Quem acha ruim aquele símbolozinho da Globo de ao vivo, ou do SBT e tal, é que vocês não viram a TV Argentina. Se vocês vissem a TV Argentina, vocês vão ficar doidos. Reinaldo, você quer fazer alguma última pergunta pro Evandro? Por favor, fica à vontade. Uma última pergunta, mas aí já é a transição do Evandro para a sala de aula. Porque o Evandro, para nós que estudamos jornalismo em Belo Horizonte, ele foi responsável pela construção dos estúdios de TV. De todos da cidade, Evandro? Eu creio que sim. Nem todos. Nem todos. Acho que da grande maioria, né? Mas, assim, como foi para o profissional, né, de um operador técnico de televisão, ao longo da sua carreira, empenhar essa expertise para a formação de alunos? Porque você sabe que formou uma geração, aliás, formou muitas gerações. Assim, muitas gerações. Em laboratórios que você planejou. Assim. Então, como que isso virou uma expertise a ponto de você, hoje, ser profissionalmente um consultor, né, de audiovisual? Bom, logo que eu terminei essa minha fase de televisão, que eu falei assim, olha, né, a última emissora que eu trabalhei foi na Rede Minas, trabalhei como funcionário, né? Depois eu montei uma empresa para dar consultoria para as emissoras de televisão, de rádio, e fui montar em Viçosa, fiquei um ano em Viçosa montando a emissora,
depois voltei a Belo Horizonte, Sete Lagoas, algumas cidades que eram emissoras repetidoras, né, de televisão, pessoal. E com isso eu vim para Belo Horizonte, e aí fui convidado para montar um laboratório, que foi o primeiro laboratório que eu montei, foi o do UniBH, né, que na época era FAF-BH, né, da sua aí, né, era FAF-BH que funcionava no Antônio Carlos, mas só que os laboratórios... Foi onde eu estudei. Era na Caxambu, né? Era na Caxambu. De trás. Era um laboratório de investigações. Isso, era um laboratório pequenininho, assim, estavam começando, aí me convidaram, eu fiz um projetozinho, né, maior. Depois eu fiz um projeto mais ousado, que foi lá da Lagoinha, que é aquele prédio que você viu, aquele grande, eu também ajudei a planejar aquilo ali. E aí eu fui pegando essa experiência de aula, né? E aí eu comecei, eu falei assim, olha, eu nunca vou dar aula na minha vida, né? Eu falei assim, não quero. E aí eu fui vendo nas aulas de telejornalismo, né? Eu achava muito interessante, né? O professor passando aquelas informações dos alunos, os alunos quase sem recurso, né? Mas como é que eu vou editar isso? Como é que eu vou montar, né? E aí eu fui começando a ver isso aí. E logo nesse mesmo período eu fui para a PUC. Eu fui dar consultoria para a PUC, fiquei lá muitos anos também. E logo depois fui para Juiz de Fora, a Universidade de Juiz de Fora, fui dar consultoria para eles também, todos nessa área. Olha, o estúdio, eu quero um estúdio montado, eu quero um estúdio assim, assim. E eu já tinha essa experiência de lidar com o aluno, né? Eu não era o professor dele diretamente, eu era o técnico, né? De apoio aos alunos. E aí me convidaram para dar aula. Eu comecei a primeira aula que eu fui dar aula, como eu já tinha pós-graduação, já tinha tudo, eu fiz pós-graduação em mídias digitais, né? Quando me convidaram para dar aula, a primeira turma que eu fui dar aula foi de relações públicas. Mas você vê, foi nem jornalista, foi de RP, né? E aí, não, a criação de site, aí eu já manjava a criação de site, fui dar turma. E logo depois veio jornalismo, né? Aí já dei aula de telejornalismo, depois fui dar para publicidade, eu terminei dando aula de publicidade, né? E agora eu dou aula de fotografia, e aí eu fui me envolvendo com isso. E cada vez eu fui adaptando os estúdios. Porque qual a vantagem na época do UniBH? Porque a gente tinha um respaldo total do presidente, né? E que era o reitor e presidente da fundação. Eu falava com ele, olha, professor, eu preciso comprar tantas câmeras, porque não dá para ficar 5 alunos com uma câmera. Então, vamos, pelo menos um grupo de 2 alunos, uma câmera para 2 alunos, ainda dá, né? Mas uma câmera para 5, 6 alunos. E ele comprou a ideia. Então, a gente comprou muita câmera, comprou muito equipamento. E eu pesquisava todo ano qual a melhor câmera. Ou aquela câmera que, pelo menos, já tinha um ano de uso, porque senão fica um custo muito grande. E isso eu faço até hoje com as faculdades e universidades que eu dou consultoria. Eu faço uma pesquisa do que está no mercado, né? Hoje eu não vou indicar uma câmera que já tem 3, 4 anos. O aluno vai pegar, vai para o mercado de trabalho e não vai nem ter essa câmera. A ilha de edição, mesma coisa, né? Com softwares ideais, né? Então, isso eu estudo, né? Eu estudo o dia a dia. Agora mesmo eu estava fazendo um aqui que é para uma produtora. Ela quer entrar no mercado aí, né? E aí, qual a câmera? Qual o tipo de iluminação que está usando hoje? Né? Qual o microfone que está usando hoje? E a gente tenta na faculdade ou na universidade colocar o mais próximo possível. Para o aluno não ficar muito defasado. Você sai de uma universidade, mas você chega no mercado, é outro equipamento, é outra câmera, é outro microfone, é outro... Então o aluno fica perdido, né? Eles ficam ligando, professor, essa câmera que eu estou trabalhando e tal. Ainda dou consultoria para os alunos, assim, meus alunos são alunos eternos, eu sempre falo isso, eu gosto muito dos meus alunos, porque eles me ligam, professor, eu montei uma produtora, eu estou aqui, eu não te chamei não, mas eu vou comprar essa câmera, o que você acha? Eu falo com eles, gente, eu não cobro nada deles, eu bato papo com os alunos, e eu aprendo muito com eles também, porque eles estão no mercado, né? Eu não sou produtor, eu não sou, né, diretor, né? Eu não estou dirigindo, eu aprendo muito com eles, né? O que você está fazendo? Eu estou usando uma lente assim e tal. E é muito, né? Então, assim, eu saí dessa área técnica, né? Dessa parte que era de manutenção, de instalação, né? Que é a minha área, e eu entrei nessa parte acadêmica, mas dando essa consultoria para toda essa área técnica. Então, hoje eu fui estudar filosofia também, não tem nada a ver comigo, né? Mas eu tenho cara de filósofo, né?
Não sou filósofo grego, não, mas eu tenho cara de filósofo, mas é porque eu gosto muito da filosofia grega e romana, sabe? Eu sempre estudei, sempre li, eu adoro isso. E aí estou dando aula de filosofia agora. E aí, planejamento de mídia, né, que é da publicidade, né, também, né, eu já tinha uma experiência em mídia digital e essas mídias, então consegui dar essa aula. E aula de fotografia, que é mais fácil, né, eu consigo. Mas nas faculdades, na UNE, nas outras faculdades que eu mencionei, o meu era de produção audiovisual. Né, a minha disciplina é produção audiovisual, né? Que mudaram, não existe mais agora telejornalismo 1, telejornalismo 2, agora é produção audiovisual, né? Que é direto no jornalismo, né? Então, e aí que me empolguei, eu falei assim, agora, então, assim, é uma área que eu entrei, né? E eu acho que eu vou aposentar como professor mesmo, mas a parte de consultoria eu continuo. O Evandro tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: a gente fez muito trabalho ao vivo, com alunos, né? Colocando alunos para fazer cobertura, assim, né? Com equipamento na mão, uma metodologia mão na massa, digamos assim, né? O Evandro não fica nervoso. O Evandro não levanta o tom de voz. Não briga com ninguém, é impressionante. E só para um relato final, vou passar a palavra para o Hack e para o Fábio. O Evandro me socorreu num momento muito tenso, na fase que eu estava ali no pico da síndrome do pânico, né? Então, eu tive um ataque, né? Parecia um infarto, enfim. Então, foi numa tarde, foi super tenso, aquela coisa toda. O Evandro foi comigo até o hospital, tranquilizando, de modo que eu já cheguei assim, o que aconteceu, né? E os médicos, você está doente mesmo? Mas, enfim, aí meu agradecimento ao vivo, assim, online para você, Evandro, que aquele dia foi muito pesado, assim. E você foi me tranquilizando, até foi durante uma reunião. Foi a reunião. E você caiu no meu pé. Infarto, né? Eu tive que segurar, vamos segurar o Reinaldo aqui, porque né, aí nós pegamos meu carro, até que eu lembrava assim, né? Você tocou no assunto, eu falei assim, o Reinaldo E aí a gente foi lá para. Foi o auge do pânico, né? Da síndrome do pânico. Hoje devidamente controlada. Então, Evandro, muito obrigado, assim, de coração mesmo. Nesses momentos, né, que a gente está vivendo hoje, a gente precisa reconhecer né, as pessoas que fizeram alguma coisa por nós, assim. Então, muito obrigado mesmo. Parceria, né? Nós somos parceiros sempre. Obrigadão. Bom, eu vou passar a palavra então para o José Vitor Hack. Hack, antes de tudo, Reinaldo, obrigado por ter participado, obrigado por ter ajudado aqui esse encontro com o Evandro. O Evandro fala que é professor, já tem pelo menos mais 2 alunos aqui, que é o Hack e que é a minha aqui, que a gente teve uma aula e você que está assistindo também. Hack, suas palavras finais, vamos fazer aquele jabazinho e tá aqui, por favor. Obrigado, Hack. Eu que agradeço, eu espero que esteja saindo bem o áudio, porque a minha conexão está muito ruim, mas eu fiz questão de voltar para a sala, porque foi muito legal o papo, e também deixar o meu merchan, né? Acompanhe o podcast do Texto Brasileiro, de segunda a sexta, segunda-feira, edição especial com Fábio Marquezine e com Reinaldo Maximiano. Evandro, muito obrigado, foi uma aula, um prazer te conhecer. Espero que haja oportunidades para outros papos contigo. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço também a vocês aí pelo convite. Muito bom. Evandro, eu sempre fico muito contente quando um vídeo do meu canal chega a um repórter, chega a algum... Enfim, alguém que tá ali, viveu aquele momento, e às vezes agradece, às vezes não fala nada. Mas assim, o que eu acho que é alegria para mim é quando chega um vídeo como um profissional como você que viu o vídeo, você que viveu aquilo, e além de tudo, você chegou e fez esse vídeo aqui com a gente, esse painel, foi muito bacana, muito obrigado mesmo.
Como eu disse, o canal está chegando no 5º ano, então é um presente para o canal convidar um profissional da televisão, um profissional que está por trás das câmeras, que viveu um momento histórico, colocar o seu tempo à nossa disposição, falando de um assunto tão importante. Evandro, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Tá, eu que agradeço aí, você, o Reinaldo, agradeço aí pelo convite, né? Estou à disposição. Se quiser falar outras coisas de televisão fora do Tancredo, a gente tem muito assunto, né? Da década de 70, década de 80, você pode... tem muita coisa que aconteceu, muito fato engraçado, muita coisa relevante. Então, eu fico à disposição de que precisar mudou o tema aí sobre a televisão, pode contar comigo. Ok? Com certeza. Obrigado a você. Convidado. E também aqui, o Hack, já vou falar aqui, se quiser também para o podcast, também está convidado também. Se a gente puder te convidar, Evandro, você está convidado aqui. E é isso, okay. Pessoal. Eu queria agradecer muito vocês que acompanharam o vídeo até agora. Mais uma vez, o Reinaldo, o Hack, meus companheiros de painel aqui, companheiros de jornadas, como eu digo, de fracassos e sucessos, né? Estamos sempre juntos aqui no arquivo. Então, muito obrigado a todos vocês. Fiquem de olho no canal, que em breve vem novas entrevistas, novos painéis, novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.